Olá, bom dia, graça e paz. Como é bom poder estar mais uma vez diante da palavra do Senhor, no objetivo de buscar de Deus um direcionamento para hoje. É claro que muito possivelmente você levantou pela manhã hoje e buscou a face do Senhor, até porque nós temos aprendido que a nossa história, os nossos passos, eles já estão de certa forma no coração de Deus. E Ele tem todo direcionamento para nós, todo direcionamento. E nós temos recebido de Deus um chamado, uma missão, para estarmos aqui nesses dias falando de direcionamento diário. Eu até acredito e até realmente desejo que enquanto pudermos, enquanto estivermos em condições de ministrar uma palavra, nós estamos aqui trazendo direcionamento diário. Talvez nós consigamos mudar esse horário para que antes de você ir para o trabalho, antes que você comece as suas atividades, nós possamos então estar aqui buscando esse direcionamento. Nós estamos no começo do dia, são 9 horas da manhã aqui em Rondônia, nos horários de Brasília são 10 horas, e eu quero agradecer muito a todos que têm visualizado, têm ouvido, tem visto a gravação dessa live, outros que têm participado da live aqui ao vivo, e eu louvo a Deus por isso. Nesses dias, na semana passada, na verdade, nós falamos aqui sobre atitudes, sobre decisões para uma vida abundante. Essa semana estamos falando aqui baseado em alguns dos nossos devocionais que nós ministramos, que nós disponibilizamos para a nossa igreja. Desde 2024, nós temos tido um devocional, uma orientação diária. Todos os dias uma pequena devocional, um texto bíblico. E ontem falamos um pouquinho sobre quando Jesus disse assim: olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder... Então, perder aqui é sair ou deixar o controle da minha vida nas mãos de Jesus. Como é difícil isso, uma vez que nós temos essa síndrome de querer ser o nosso próprio Deus. Essa foi a ambição que derrubou o primeiro casal. A Bíblia vai relatar que Satanás, ele diz para a mulher que se aquele casal tomasse daquele fruto que o Senhor havia dito para não tomar, eles seriam como Deus. E essa ambição de querer nos dominar, ou dominar o mundo, dominar as coisas, essa é a grande busca. A grande busca de ser percebido, de ser ovacionado, de ser visualizado, ainda mais no nosso tempo de redes sociais. Às vezes nós postamos algo e ficamos conferindo no decorrer do dia se alguém visualizou, se alguém curtiu, se alguém elogiou, se alguém deu seu like. Então, na realidade, nós vivemos essa busca.
E essa busca, ela é almática, eu poderia dizer assim. Porque espiritualmente falando, nós cumprimos o nosso propósito, que é adorar a Deus. E no que diz respeito ao espiritual, Jesus disse: nós adoramos ao Senhor em espírito e verdade. Não precisamos, por exemplo, de construir templos. Não precisamos nem mesmo nos reunir. Mas a nossa alma, ela precisa dessa interação. Ela precisa de ser cuidada. Ela precisa ser analisada. A alma é esse centro do prazer, esse centro onde nós desejamos, sonhamos, almejamos coisas, ansiamos, ambicionamos. Nós desejamos tanto, nós sonhamos tanto, nós queremos tanto. E aí ontem nós estávamos falando que, na verdade, se queremos achar a verdadeira vida, precisamos perder a vida que temos. Isso é palavras de Jesus. Isso é interessante sobre a questão sobre a questão da alma. A Bíblia vai falar de um camarada de um sujeito que colheu muito, plantou e colheu muito. E depois que colheu muito, ele entendeu que devia derrubar os celeiros antigos, construir novos, maiores, melhores, para armazenar tudo que ele havia colhido. E então disse: agora sim a alma pode ficar tranquila, porque é como se eu tivesse alcançado todos os meus objetivos, tivesse alcançado todas as minhas metas. Hoje se tem meta para quase tudo, e enquanto você está ligado na sua meta, existe um plano, existe um propósito, existe um destino de Deus para você. E é nesse meio, é nesse frenesi da busca humana que o ser humano se perde. É onde nós vamos nos perdendo. Foi exatamente isso que Deus, ao se aproximar de Adão, depois que ele se perdeu, foi dizer: onde você está? Ou seja, onde você chegou? O que foi que você fez com a sua vida? Fez com a sua alma? A alma deseja. Então, se você for analisar o que é alma, a alma é esse centro das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas ambições, das nossas expectativas, das nossas perspectivas, mas também das nossas decepções, dos nossos traumas, não é? E nós precisamos tomar um cuidado com a nossa alma. A nossa alma não deve se perder, porque se a alma se perder, se nós perdermos a nossa alma, nós vamos perder o nosso relacionamento com o outro, nós vamos perder o nosso relacionamento com Deus, porque a alma é esse compartimento humano que deseja, que pensa, que raciocina. A alma é esse eu. É por isso que a Bíblia vai dizer: o meu espírito, o meu corpo. Esse eu é a alma. Esse eu é uma
um conjunto de pensamentos, sentimentos, planejamentos, emoções, ressentimentos, mágoas, traumas, frustrações, alma. Mas também é na alma que nós nos alegramos, que nós louvamos, que nós exaltamos. É na alma que nós sentimos e que vai interferir na relação, em relação ao nosso corpo e ao nosso espírito. Então a alma precisa ser Jesus, a palavra de Deus, na verdade, desde os primeiros livros da Bíblia, vai dizer: cuidado, guarde a sua alma. O salmista vai falar de refrigério da alma. Jesus vai falar do descanso da alma. Ele vai dizer: você está cansado, sobrecarregado, porque esse cansaço e sobrecarga humana, elas têm tudo a ver com a alma, com essa busca frenética da alma em ser alguém, em crescer, em expandir, em fazer, em ter. Quantas pessoas já chegaram para mim dizendo assim: pastor, eu quero ser alguém. Ser alguém? Você é alguém. Você está querendo se tornar um alguém que você mentalizou, imaginou, sonhou. Esse é alguém que você quer construir. Esse é alguém que você quer criar, ou que você já criou na sua mente e agora você quer formar ele. Mas o alguém que realmente você é já foi planejado, já foi criado, já foi formado e tem sido sustentado pelo Criador. E é esse ser chamado você, que compõe-se de espírito, alma e corpo, é esse ser que precisa andar segundo o direcionamento daquele que o criou. É esse ser. E nós precisamos então analisar. Eu gostaria de ler com você mais um versículo. Esse versículo é o versículo 26 de Mateus 16. 26 de Mateus 16. Diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Deixa eu falar uma coisa com você. O que Jesus está mostrando aqui? Parece que ele está mostrando um quadro de século 21. Nós estamos numa busca de ganhar o mundo, numa busca de alcançar o mundo. Nós estamos num negócio de ganhar o mundo. Só que muitas vezes nós confundimos o ganhar o mundo para nós. Jesus disse: ide por todo o mundo e faça vocês, se faça. Não, ele disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Evangelho aqui é o próprio Jesus. Deus amou o mundo, mas também, quando fala de um mundo, está falando de humanidade. Quando nós falamos de ganhar mundo, nós estamos falando de território, de espaço nos meios sociais. Nós estamos falando de crescer intelectualmente. Nós estamos falando de crescer, de expandir o nosso eu, de levar esse eu a ser conhecido no mundo. E isso para nós é ganhar o mundo. Isso para nós é ganhar o mundo.
E aí nós entendemos que para ganhar o mundo nós vamos precisar influenciar o mundo. É por isso que existe hoje nas nossas redes sociais tantos influencers, tantas pessoas com bilhões de seguidores, pessoas que estão ganhando o mundo. E nós estamos nessa pegada, nós estamos nessa caminhada, nesse frenesi de ganhar o mundo. Mas Jesus, ele no seu direcionamento de vida, ele vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ganhar o mundo muitas vezes é se permitir ter a sua alma sequestrada, é deixar-se se sequestrar, é ter a sua alma levada, é ter a sua alma levada em cativeiro. Quando a Bíblia fala de perder a alma, quantas vezes nós interpretamos isso como perder salvação? Quando Davi fala de refrigério da alma, ele não está falando que ele perdeu a salvação. Ele vai dizer um certo momento: torna a dar-me a alegria da salvação, porque é a alma, é na alma que a gente se alegra. Você vai ver nos Salmos, 150 salmos que existem na Bíblia, a maioria deles vai ser um convite ao louvor. Poucos salmos falam para você adorar, mas a maioria deles fala para você louvar, porque louvar é com a alma. Quantos de nós estamos perdendo a nossa alma por causa de um orgulho, por causa de uma ofensa, por causa de uma frustração? Quantos estão aí com a alma já sequestrada por todos esses anseios e então entram em depressão? Eu gosto sempre de lembrar de Salomão quando ele escreve Eclesiastes. Ele começa o Eclesiastes dizendo que a vida não faz sentido. Pensa num homem que alegrou a alma. Pensa num homem que atendeu aos anseios da alma. Pensa num homem que aproveitou de tudo que o dinheiro pôde comprar, de tudo que a fama pôde conquistar, de tudo que a sua inteligência pôde buscar. Ele aproveitou tudo, mas ele chega um momento que ele olha para aquilo tudo e ele não consegue ver sentido, porque a sua alma já tinha sido sequestrada, já tinha sido levada, e agora havia um corpo cansado, uma mente cansada, uma vida sobrecarregada. E ele percebeu que tudo aquilo que ele fez, ele não havia feito com o destino correto. Ele não tinha feito com o propósito correto. Se você olha para o capítulo 2 de Eclesiastes, eu falo isso constantemente para o meu pessoal. Quando você olha para o capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer, Salomão vai dizer que tudo que ele fez para satisfazer única e exclusivamente os anseios da sua alma. Olha o que ele vai dizer. Eclesiastes capítulo 2,
Eclesiastes capítulo 2. Olha o que ele vai dizer. Disse eu na minha alma, disse eu no meu coração. Eu falei para o meu coração e para a minha alma: vem e te provarei com alegria, porquanto gozo o prazer. Essa ideia do prazer, a alma anseia por prazer, a alma não quer saber de nada que causa desprazer. E por isso essa busca pelo prazer. Não é errado ter prazer, mas é preciso que nós entendamos em que tipo de coisa temos o prazer e que prazer é esse. Que prazer é esse que sequestra a nossa alma? Ele fala: portanto gozo o prazer, mas eis também que isso era um grande vazio, era vaidade, era sem sentido. Ele fala: ao riso disse, está doido, e da alegria disse, para que serve essa? A alma já tinha ido, ele tinha ganhado o mundo. Salomão, pessoas vinham de lugares distantes, trazendo presentes e mais presentes para ele, só para ouvi-lo. Sabe, ele ganhou o mundo do seu tempo. Salomão ficou extremamente famoso. Mas eu gosto de entender que quando Deus, lá na sua juventude, pergunta para ele o que ele queria, ele daria, porque ele podia pedir o que quisesse. Naquele tempo ele pediu sabedoria, ele foi inteligente e pediu sabedoria, porque inteligência e sabedoria são duas coisas diferentes. E é interessante que ele era muito inteligente. E ele, por ser inteligente, ele pediu sabedoria. E ele pediu sabedoria. O Senhor disse para ele uma coisa que eu guardo isso no coração. E eu digo que a fama dele e a riqueza dele não dependeu da sabedoria dele. Dependeu de Deus reconhecer que ele foi muito inteligente, muito sábio, muito assertivo no seu pedido. E Deus falou assim: porque você não pediu riqueza e fama, além da sabedoria eu vou te dar riqueza e fama. Então riqueza e fama que ele tinha não dependeram da sabedoria. Por quê? Porque Deus reservou para ele a sabedoria para ele servir a Deus, para ele honrar ao Pai com a sabedoria. Ele não precisava utilizar de sabedoria para angariar riquezas e se tornar famoso, porque isso ele já tinha ganhado junto com a sabedoria. Mas então ele parece que ele se encanta com a fama e com a riqueza e esquece da sabedoria. Ele uma vez teve que demonstrar sabedoria quando aquelas mulheres estavam disputando um filho. Mas voltando aqui, ele vai dizer: busquei na minha alma, ou busquei no meu coração, como estimular com o vinho a minha carne. E aí ele disse que ele estava dominando isso muito bem com seu coração. Ele não fala de espírito, ele fala de coração, de alma, e com sabedoria. Tem que entender, porém o meu coração com sabedoria. É interessante entender que essa sabedoria que Deus deu a ele não era um coração dominador, uma alma dominadora, mas era uma alma dominada por Deus. E ele aqui está sendo dominado pelo que o coração está regendo. Ele falou que até entregar-se à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo da terra durante o número dos dias da sua vida. Agora, a partir do verso 4, ele vai dizer assim: eu fiz para mim,
Isso me chamou muita atenção, que ele disse: eu fiz para mim. Eu fiz para mim obras magníficas, eu edifiquei para mim, eu plantei para mim, eu fiz para mim hortas, eu fiz para mim tanques de águas, eu adquiri para mim servos e servas, eu amontoei para mim prata e ouro. Então ele fala, ó, eu aumentei, eu fui me engrandecendo, mais do que todos que houveram antes de mim. Então, daí por diante ele começa a falar, ele está falando dessa busca pelo prazer. Mas Jesus vai dizer assim, que a frenética busca pelo prazer, por ganhar o mundo, deixa a sua alma vulnerável ao sequestro, a ser levada com tudo isso. Porque Jesus vai falar na segunda parte do versículo, que daria o homem em recompensa, em resgate da sua alma. Porque depois que o mundo e seus convites e seus banquetes, eles sequestram a nossa alma, eles pedem resgate. E não tendo como resgatar a alma, nós continuamos aprisionados a tudo isso. Isso é o que Jesus nos mostra nesse texto. Ele vai dizer que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ou o que dará o homem em resgate, em recompensa da sua alma? Sabe, ele fala assim, porque tem que lembrar de uma coisa. Verso 27 vai dizer assim, porque o Filho do Homem virá na sua glória com seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Essas obras que nós estamos criando, fazendo para alcançar e para ganhar o mundo. O direcionamento do Senhor hoje é: cuidado com a sua alma, cuidado com a busca frenética por aquilo que vai perecer logo. Não que você não tenha que alcançar coisas boas, ter uma vida legal. Não, Deus quer isso para você. Mas para ter isso é preciso que a gente tenha discernimento de até que ponto, qual é a fronteira que a nossa alma consegue ir. Porque como seres humanos somos limitados, inclusive emocionalmente falando, ou principalmente emocionalmente falando. Então, quando se trata de perder a alma, não está falando de perder salvação. Está falando de ser roubado da sua própria alma. Porque durante a nossa vida, essa busca por ser visto, alguém já dizia, quem não é visto não é lembrado, e eu quero ser lembrado, eu quero ser visto, eu quero ser famoso, eu quero ser reconhecido, eu quero alcançar o mundo, e a gente vai entender que toda essa correria tem causado enfermidades, tem deixado pessoas doentes, tem afastado pessoas do convívio familiar, tem afastado pessoas dos seus cultos na sua congregação, porque a busca por ganhar o mundo é grandiosa e muitas das vezes Deus não tem nada a ver com isso e nós falamos: eu quero ir e onde for, eu quero levar o nome de Deus. A verdade é que Jesus está explicando: cuidado com a sua alma, porque quem quer salvar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida por amor de mim vai achar, porque que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria alma?
Ou o que daria o homem em resgate, em recompensa da sua alma, para que tenha de novo a sua alma em si? Porque muitas vezes nós estamos vivendo como se fossem verdadeiros zumbis, porque a nossa alma já não está mais em nós, a nossa alma está fora, a nossa alma está em outro lugar. Nós já, de certa forma, nós morrimos na nossa alma, porque nós não temos mais o prazer de nos assentarmos numa mesa, não temos mais o prazer de assentar para conversar com as pessoas da nossa casa, não temos mais prazer de assentar-nos em um banco, em um templo e ouvir uma palavra, não temos mais tempo para nada, porque nós estamos buscando. E enquanto estamos buscando, nós estamos deixando a nossa alma vulnerável ao sequestro. Então cuide-se, cuidado, e ouça o direcionamento de Jesus. A sua alma é mais valiosa do que o mundo inteiro, portanto, não aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma. Que esse seja um direcionamento para você hoje. Cuide da sua alma. Talvez você tenha andado ansioso, ansiosa, talvez muito preocupado com algumas coisas, talvez até mesmo com sintomas e estados de depressão. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo de ter a sua alma, de viver o prazer de viver, viver o prazer de viver. Por que tem tudo isso? Porque você é odiado pelo diabo. O diabo não te odeia porque você é crente, porque você é bom, porque você é inteligente, porque você é de boa família, porque você é de uma boa igreja. Não, o diabo te odeia porque você existe. Porque só em existir você já é especial. A sua alma é preciosa. Então é preciso que você cuide da sua alma. Entenda que não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós, ó Deus, queremos ter o nosso prazer, como diz a sua palavra, na lei do Senhor. Nós queremos, ó Deus, sim, ó Deus, aproveitar dos prazeres que o Senhor permitiu que um ser humano pudesse ter. Nós queremos, ó Deus, viver, ó Deus, uma vida plena, abundante diante do Senhor. Mas as nossas ambições, os nossos planos, as nossas vontades, as nossas ambições, nossos anseios têm nos levado para longe, têm nos conduzido para direções contrárias. Portanto, Pai, que hoje o nosso coração seja direcionado, a nossa alma seja realmente resgatada e reconduzida a fazer e a ter prazer na sua vontade. É o que nós oramos, abençoando o dia de cada um que está aqui vendo a live e de cada um que está vendo essa gravação, seja o dia, a hora, o ano, o mês que for. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu trabalho, o seu rol de amizade. Enfim, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua vida por completo. Nós oramos, nós declaramos essa palavra, nós liberamos uma palavra de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, no nosso direcionamento diário.